Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 29 do vestibular da CAF 2019/2. Mas antes disso, peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, @curso Vaga Certa, né? Também não deixe de visitar o nosso site, né? www.cursovagacerta.com. Lá temos aulas teóricas com os nossos exercícios, né? Todos eles respondidos em vídeo, assim como temos o nosso curso de resoluções de prova, né? Curso de resoluções de prova, assim como essa questão que você está assistindo aqui agora, tá bom? Entre lá no nosso site, né? cursovagacerta.com, que você verá todas essas informações. Vamos à questão, então. Questão 29 da CAF caiu assim, ó. Um jardineiro utiliza uma extensão elétrica de 10 metros para ligar uma máquina de cortar grama. No entanto, quando foi cortar a grama de um novo cliente, percebeu que o terreno era muito extenso. Então, comprou uma nova extensão, com o dobro do comprimento e 3/4 da área seção reta da antiga extensão, mas com o mesmo metal condutor. Com base no exposto, marque a alternativa correta que indica a relação entre as resistências das duas extensões. Maravilha, então. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos determinar assim, ó. Primeiro a antiga, né? O que a gente tem? A extensão antiga. Vou botar aqui, ó. Antiga. Ela disse o quê? Diz que a LA, L de comprimento antigo, era de 10 metros. Tá aqui, ó, dado para nós. Beleza? E eu vou dizer que a área da seção da antiga, eu vou chamar de, como eu sou um cara muito criativo, vou chamar de área da seção da antiga. Beleza? Esses são os dados que foram dados para a extensão antiga. Agora para a extensão nova. Vou botar aqui, ó, nova. Falou para nós o seguinte. Falou que o comprimento dela, da nova, é o dobro da antiga, ó. Dobro da antiga. O dobro de 10 é 20. Barbada. Beleza. E a área dela, ó, da nova, é 3/4, ó, da área da seção da antiga. Então tá, escreve lá, ó, 3/4 da área da antiga. Beleza, todas as informações dadas. Vamos olhar primeiramente para a antiga, somente para essa aqui, ó, antiga. O que a gente sabe? De acordo com a segunda lei de Ohm, a gente sabe que resistência é igual a resistividade, que depende do material. Neste caso, o material é igual para os dois, né? Vezes o comprimento, dividido pela área. Quem que é esse comprimento? Esse comprimento, como nós estamos olhando apenas para a antiga, é o comprimento da antiga e a área da antiga extensão. Vamos lá então, vamos substituir. Resistência da antiga extensão é igual a ρ vezes 10 dividido pela área da antiga extensão. Maravilha? Vou pegar esse 10 aqui e passar dividindo. Vou ficar com R, resistência da antiga, sobre 10, igual a ρ dividido pela área da antiga. Beleza. Deixar isso aqui em stand-by, deixa aqui paradinho. Já vamos utilizar essa relaçãozinha. Maravilha. Agora a nova. A nova eu vou até trocar de cor. Relação que a gente tem com a nova, tá? O que a gente sabe? Mesma coisa. Resistência da nova vai ser igual ρ vezes L sobre A. Segunda lei de Ohm, né? L da nova e área da nova. Vamos lá, então. Resistência da nova vai ser igual a ρ vezes o L da nova é 20
substituir os dados, 20, dividido. A área da nova, 3/6 da área da antiga. Vamos lá, escreve lá, ó. 3/6 da área da antiga. Repare aqui, ó. Aqui está o pulo do gato, tá? Isso aqui, ó. O que é ρ dividido pela área da antiga? Ρ dividido pela área da antiga está aqui, ó. Nada mais é do que RA sobre 10. Então, vamos escrever isso aí, ó. Resistência da nova é o quê? RA sobre 10, né? Multiplica por 20 de 3/6. Beleza? Então tá, vamos realizar essa multiplicação. RA vezes 20 é 20 RA. 10 vezes 3 é 30. Aqui tem um zinho embaixo, né? 1 vezes 2 é 2. Maravilha. O que eu faço agora, professor? Divisão entre duas frações. Aqui, ó. Vamos lá. Mantive essa aqui, ó. Inverti a outra. Beleza. Maravilha. 2 vezes 20 vai dar 40. 40 RA dividido por 30. Zero, posso cortar com zero. 40 dividido por 30, ó. Corto zero com zero. Fico que 4 RA sobre 3 é a resistência nova. Beleza? Então tá, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ah, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá ali, ó. Letra C, ó. Bem bela. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu fico à disposição. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Tchau. Fala, pessoal. Tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 30 da prova da CAF 2019/2 vestibular, né? Falou assim a questãozinha, ó. Pedro foi com a namorada em um restaurante para comer um sushi. Olha que beleza um sushi, hein? Coisa bem boa. Fez muito bem o Pedro. Entretanto, não sabia utilizar os palitos tradicionais para pegar o alimento. Aí temos um problema. O garçom, então, forneceu palitos alternativos, presos em uma das extremidades A. Assim podia utilizá-los. Como mostra a figura abaixo. Está ali a figurinha mostrando os palitos alternativos ali. Beleza. Com base no esboço, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. O conjunto de palitos dado a Pedro funciona como uma alavanca. E aí, quer saber se é uma alavanca interpotente, interresistente? Só essas duas que a gente tem, né? Nós ainda teríamos a interfixa, mas não está nas opções. Uma das duas ele está dizendo. Dessa forma, a força aplicada por Pedro nos palitos, pelos palitos no sushi, enfim, é maior que a força aplicada. Beleza. Então tá, vamos analisar a situação. Vamos entender os tipos de alavanca que a gente tem. Primeiro tipo de alavanca que a gente tem é a interfixa, tá? Não tá aí na opção nossa, tá? O que é essa alavanca? Essa alavanca é quando o apoio estiver situado entre a força potente e a força física. Tá vendo aqui, ó, ele, ó? Tá bem claro, né? O apoio tá aqui, ó, entre as duas, ó. Consegue ver? Quando o apoio estiver entre as duas, a gente chama disso de interfixa. Beleza. Outro que a gente tem é a interresistente. Interresistente. O que acontece, ó? O apoio está situado aqui, ó, ao lado da força resistente. Beleza? Acho que é tranquilo, né? De compreender esses casos, ó, apoio do lado da resistente.
E depois tem a interpotente. O que vai acontecer com o apoio? O apoio vai estar ao lado da força potente. Beleza? Essa é a relação pela qual a gente tem. Repare o seguinte, temos o apoio e temos uma força potente. Ó. A força potente está sendo das mãos da pessoa. Ó. Potente, força feita pela mão da pessoa. Beleza? E depois temos uma força resistente. Vou até escrever aqui, eu vou mudar de cor, que vocês vão ver como fica fácil de ver. Aqui é o apoio. Apoio. A mãozinha que a gente tem é uma força potente, a mão da pessoa. E aqui é a força resistente. Pensa assim, ó, que nesse caso que a gente tem aqui, ó, o apoio lá, ó, força potente, a força resistente é a pedra. Força resistente aqui no caso, o sushi. Ah, professor, então tá querendo dizer então, né, que esse nosso caso aqui é um interpotente, não é um interresistente. Não, o sushi tá aqui na ponta, não tá aqui no meio, né? Para ser um interresistente tinha que estar ao contrário aqui, o sushi no meio, a pessoa fazendo uma força aqui na ponta, né? Nem existe a pessoa comer assim um sushi, né? Mas eu nunca vi, pelo menos. Enfim, contrário totalmente o que tem aqui na imagem. Então, a primeira que a gente fica aqui, ó, é interpotente. Não pode ser a letra B e não pode ser a letra D. Dessa forma, a força aplicada por Pedro nos palitos, né? Pedro que está aplicando uma força nos palitos, né? Tem que ser maior do que a resistente, né? Para ele prender o sushi aqui, né? Tem que ser maior do que essa nossa força resistente para ter prender o sushi e poder comê-lo, né? Então ficamos com o gabarito sendo a letra A, Argentina. Beleza, pessoal? Tranquilo? Importante esses três casos, hein? Interfixa, interresistente e interpotente, tá? Dá uma olhada com carinho neles. Se você for fazer o Enem gosta bastante de perguntar algumas coisinhas relacionadas a isso, tá? Então tá bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários, fico à disposição. Um forte abraço a todos, tudo de bom, tchau. Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 31 da prova da ACAF 2019/2 vestibular. Caiu assim, ó. A NASA planeja uma viagem ao planeta Marte em 2033. Esse é o título da matéria de vários sites, após a confirmação do administrador da Agência Espacial Norte-Americana Jim Bridenstine. A ida até o planeta vermelho durará aproximadamente 6 meses, mas a viagem terá uma duração de 2 anos, já que a volta só é possível quando Marte estiver no mesmo lado do Sol que a Terra. No esquema abaixo tem-se alguns dados de Marte em comparação à Terra. Está ali, ó, exposto aqui o raio da Terra, massa da Terra, distância da Terra ao Sol, depois temos o raio de Marte, massa de Marte ali, distância de Marte ao Sol. Beleza. Com base no exposto, marque V as afirmações verdadeiras e F as falsas. A gravidade de Marte é aproximadamente 0,4 vezes a gravidade da Terra. Vamos analisar então. Vamos analisar primeiro a situação na gravidade que nós vamos ter na relação da Terra, né? Gravidade, a gente calcula, né? Eu demonstro de onde vem essa fórmula, né? Nosso curso aqui, né? Vou botar ela direta. Gravidade é a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui vai ser a gravidade que nós vamos ter na Terra. Ó. Vou botar um Tzinho, gravidade na Terra. Gravidade que nós vamos ter em Marte. A gente vai usar G igual a constante gravitacional que nós temos, né? Vezes. Olha só.
a massa que a gente tem em Marte. A massa que a gente tem em Marte, ó, ela é 0,1 a massa da Terra. Vamos substituir isso aqui então, ó. 0,1 vezes a massa da Terra. Dividido. Pelo quê? Pela distância ao quadrado. O que seria essa distância ao quadrado, ó? A distância seria o raio dela, ó. Basicamente temos o quê, ó? Objeto aqui na superfície e o raio que tem até o centro dele, tá? Esse raiozinho aqui, ó, é 0,5 vezes RT. Então, vamos botar aqui, ó, 0,5 vezes RT. Tudo isso, né, que a gente tem, isso vai ser ao quadrado. Maravilha! Vamos melhorar isso aqui, ó. G vezes MT, né, vezes 0,1 dividido 0,5 ao quadrado é 0,25. Vou deixar aqui, ó, 0,25 vezes raio da Terra ao quadrado, que nós temos. Elevei 0,5 ao quadrado, fica 0,25, e RT, T ao quadrado. O que é isso aqui, ó? G vezes massa da Terra dividido por RT ao quadrado. Nada mais é do que a gravidade da Terra. Ah, professor, mas aqui está D ao quadrado. Está D ao quadrado porque a gente costuma usar D. Mas aqui, se tu for ver, ó, se for substituir, é RT. Ó. Vou até trocar ali, deixar direitinho. Seria o nosso RT. Posso substituir aqui. Portanto, ficamos com G da Terra vezes 0,1 dividido por 0,25. Se tu fizer este cálculo, tu vai ver que isso aqui vai dar 0,4. Beleza? Pode fazer aqui, ó, no cantinho, eu vou fazer para vocês, ó. 1 sobre 10 dividido por 25 sobre 100. Divisão entre duas frações. 0,1 é 1 sobre 10. 0,25 é 25 sobre 100. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. 10. 10 sobre 25 dá para simplificar por 5. Divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo, né? Fica 2 quintos, que nada mais é do que 0,4. Maravilha? Então, a gravidade que nós temos em Marte, ó, essa gravidade em Marte que nós temos aqui, ela é a gravidade da Terra multiplicado por 0,4. A primeira é verdadeira. Show de bola! Eu vou apagar esse meu cálculo que eu tive aqui, vou trocar de cor e vamos para a segunda. A gente tem espaço, já que são 5, né? Bastante. Para a segunda. A força gravitacional entre Marte e o Sol é aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 2 da força gravitacional entre a Terra e o Sol. Bem, vamos calcular. Primeiro, força que a gente vai ter entre Terra e Sol. Nada mais é do que a constante gravitacional vezes massa do Sol, massa da Terra, dividido pela distância, né, que tem, distância entre Terra e Sol, dt. dt ao quadrado. Maravilha. Vamos lá. Isso aqui é força, né? Força Terra-Sol. Vamos calcular agora a força, né? Marte-Sol. Marte-Sol. Como é que é? É a constante gravitacional vezes a massa do Sol vezes a massa de Marte. Qual que é a massa de Marte? Tá aqui, ó, 0,1 da massa da Terra. Então tá ali, ó, 0,1 vezes massa da Terra dividido pela distância que tem, né? Marte-Sol, que é 0,1 da distância da 1,5 vezes a distância da Terra. Bota aí, ó, 1,5 vezes a distância da Terra, tudo isso ao quadrado. Ficamos com G, constante gravitacional, vezes massa do Sol, vezes a massa da Terra, dividido
pela distância da Terra, tudo isso aqui ao quadrado. E os números, o 0,1 aqui em cima continua 0,1. 1,5 ao quadrado, né? Nada mais é do que 2,25. O que é isso aqui, ó? G vezes massa do Sol vezes massa da Terra dividido por dt ao quadrado. Nada mais é, ó, repare, é a mesma coisa, ó. Nada mais é do que a força Terra-Sol. Maravilha? Então, eu posso botar aqui, ó, que isso aqui é força Terra-Sol, e nós temos, né? 0,1 dividido por 2,25, né? Nada mais é, fazendo esse cálculo, que é 0,044. Beleza? Portanto, isso aqui é 4,4 vezes 10 na menos 2, força da Terra-Sol. Essa é a relação que a gente tem. Não é 6,6. Tranquilo? Maravilha? Portanto, a segunda ela é falsa. Ótimo. Vamos para a próxima. Um verdinho agora. O período de translação de Marte é maior que o período de translação da Terra. Sim, ele é maior, ele está mais afastado, ó. Quanto mais próximo estiver, menor vai ser o período, né? Por exemplo, Mercúrio tem menor do que Vênus, Vênus tem menor do que a Terra, Terra tem menor do que Marte. Essas são as relações que a gente tem. Para te ter uma ideia, Mercúrio é 100 e poucos dias, 123, se eu não me engano, uma coisa assim, aproximadamente, para dar uma volta completa, tá? Ter essa relação. A Terra, a gente sabe, 365 dias, né? Marte, por título de curiosidade, é 687 dias. Beleza? Se for comparar outros ali, Júpiter é mais do que 11 anos, é 11,8 anos aproximadamente, tá? Só para ter essa ideia, quanto mais afastado tiver, mais ele vai demorar para dar essa volta completa. Maravilha? Então, essa que a gente está falando aqui, ela é verdadeira. Não precisava nem ter feito todas tão verdadeiras nessa, né? Enfim. A velocidade de translação de Marte é maior no periélio. Vamos lembrar o seguinte, o que é o periélio e o que é o afélio, né? Primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, também conhecida, diz o seguinte, que as órbitas são elípticas, lembra? São elípticas. E o Sol, ele está em um dos focos. Lembra que uma elipse ela tem dois focos, um aqui e outro aqui, né? E ela está em um dos focos. Fiz um Sol verde, beleza. Em um dos focos que tem. Quando o planeta estiver mais próximo do Sol, tá? Eu exagerei na minha elipse, né? Estiver mais próximo do Sol, a gente diz que ele está no afélio. Afélio. Desculpa, afélio nada, periélio. Opa, mais próximo do Sol, periélio, de perto, né? Periélio. Periélio. Quando está mais afastado aqui o planeta, a gente diz que ele está no afélio. Justamente tem esse macete aqui, ó. Peri de perto, a de afastado, para você não esquecer mais, tá bom? E não se confundir como o teu professor acabou de se confundir agora. Mas, enfim, está mais próximo do Sol. Se ele está mais próximo do Sol, tem uma maior força aqui, né? Nele, uma maior força centrípeta nele. Isso faz com que ele tenha uma maior aceleração, consequentemente uma maior velocidade. Beleza? Portanto, no periélio tem uma maior velocidade que está acontecendo no periélio. Portanto, essa afirmação ela é verdadeira. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Por último, a órbita de Marte ao redor do Sol é circular. Não. Primeira lei de Kepler. Falei anteriormente, né? Diz que as órbitas são elípticas, não circulares, sempre elípticas. Até desenhei elíptica aqui. Tá bom? Então essa aqui ela é falsa. Vamos lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ficamos com o gabarito da nossa questão, né?
a letra D, Dinamarca. Beleza, pessoal? Show de bola? Questãozinha envolvendo aí gravitação universal, né? Anda aparecendo bastante nos vestibulares a parte de gravitação universal aí. Força, as leis de Kepler, enfim, toda essa relação anda aparecendo bastante em vários vestibulares. Sempre bom dar uma olhada. Tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Eu fico à disposição. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Tchau! Fala, pessoal! Tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 32 da prova da ACAF de 2019/2, vestibular 2019/2. Caiu assim, ó. O avanço tecnológico mudou nossa vida de várias formas. Uma delas está no jeito que cozinhamos alimentos hoje. Se antes tínhamos fogões a gás, hoje temos fogões elétricos, geralmente chamados de cooktops. Um deles é o cooktop por indução, e o outro é o cooktop elétrico. O primeiro utiliza um campo magnético para gerar corrente elétrica induzida. Olha só que interessante. Campo elétrico, né? Gerando corrente elétrica induzida, ó. Campo elétrico gera corrente elétrica induzida em uma panela. E a segunda utiliza no lugar do fogo resistores elétricos para aquecer a panela. Maravilha. De acordo com o exposto, analise as afirmações a seguir. Primeiro, o cooktop de indução tem seu funcionamento baseado na lei de Newton. Bem, o que acontece? Variação, né, fluxo de um campo magnético gera corrente elétrica induzida. Beleza? Essa lei ela é conhecida como a lei de Faraday-Lenz, tá? Onde descobriu que sempre que houver variação do nosso campo magnético, vai ser gerado uma corrente elétrica. E ela induzida, uma corrente elétrica alternada será gerada em relação a isso. Então não tem nada a ver com a lei de Newton nesse caso. Não é a lei de Newton que não está sendo baseado para este caso. Não tem sentido. Beleza? Só para falar um pouco mais de magnetismo, eletromagnetismo que tem, né? Lembrando, né? Corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Ørsted comprovou isso. O que foi feito o Faraday-Lenz? Ele começou a pensar o contrário. Pô, será que campo magnético não gera corrente elétrica? Daí ele foi ver que é verdade. Mas isso só ocorre quando nós tivermos um campo magnético variável, um fluxo de um campo magnético variando. Quando isso acontecer, a gente vai ter corrente elétrica induzida. Beleza? Então a primeira afirmação ela é falsa. A primeira é falsa, não é lei de Newton. Primeira sendo falsa, olha que maravilha. Já não pode ser a letra A, já não pode ser a letra D. Aí, ó. 2. Uma das possibilidades para se aumentar a potência do cooktop elétrico é reduzir a sua resistência elétrica. Bem, potência, ele quer aumentar a potência. Quer ter maior potência, reduzindo a resistência. Vamos lembrar, então. Vamos lembrar a relação que a gente tem. Potência, né? É o U vezes I. O pessoal chama de π, né? E a gente pode escrever ela de duas maneiras, diferentes também. A gente pode escrever substituindo através da primeira lei de Ohm, né? Lembra lá a primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I e I igual a U sobre R. Pegando esse Uzinho aqui, ó, e botando aqui dentro, vamos ter o quê? Vamos ter que potência é igual a R vezes I ao quadrado. Beleza? Pegando esse I e colocando aqui dentro, vamos ter que potência é igual a U vezes U ao quadrado, dividido por R. Vamos analisar a situação. Tá, vou até trocar de cor aqui. Analisar a nossa situação. Se eu diminuir a resistência, olha o caso aqui, ó.
a gente aumenta a potência. Consegue ver? Relação inversamente proporcional. E olha esse caso aqui, ó. Eu diminuo a resistência elétrica. Se eu diminuo a resistência elétrica, o que vai acontecer? Vai passar mais corrente elétrica. Vai passar mais corrente elétrica e tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Sinal que a nossa potência também vai aumentar. Então, olha só. Essa afirmação ela é verdadeira. Poderemos pensar dessa forma. Ou então, simplesmente lembrar do conceito de resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É dificuldade para passagem de corrente elétrica. Se eu diminuo, né, aumento a passagem de corrente elétrica, beleza, vou aumentar a nossa potência. Então a 2 ela é verdadeira. Show de bola! Próximo. Os dois cooktops, podem funcionar e aquecer os alimentos se forem ligados a uma bateria. Bem, aí temos um problema. Não pode o de indução funcionar, né? Por qual motivo que ele não vai poder funcionar? Porque bateria tem corrente elétrica contínua. Caso de corrente elétrica contínua. E aqui, como eu falei anteriormente, né? Variação do campo magnético gera corrente elétrica, né? Corrente elétrica alternada. Aqui vai ser contínua, porque só funciona aqui com corrente elétrica alternada. Corrente elétrica alternada. Portanto, a afirmação 3, ela é falsa. Beleza? Temos apenas a 2 verdadeira, por enquanto. A 1 e 3 falsa. 4. O cooktop de indução não funciona com panelas de barro. Não funciona com panelas de barro. Olha só. Ele só vai funcionar, esse cooktop de indução, com panelas, né, na qual tem materiais magnéticos, como o ferro, por exemplo, materiais magnéticos. Materiais que não são magnéticos, né, como vidro, cobre, barro, alumínio, por exemplo, são alguns, não pode ser utilizado, porque não vai ocorrer, né, este aquecimento. Beleza? Então, esta 4 aqui é verdadeira. O cooktop de indução não funciona com panela de barro. É verdade. Vai funcionar apenas com panelas, né, que tem materiais magnéticos. Realmente é verdade. 1 e 2 aqui, ó, já acabou a nossa questão. A gente já viu que o gabarito aqui é a letra B, né? A C não pode ser. Mas tudo bem, vamos continuar. O cooktop elétrico tem seu funcionamento baseado, né, no efeito Joule. Vamos lembrar, o que é o efeito Joule, né? Efeito Joule é transformar energia elétrica em energia térmica, não é isso? O que está acontecendo no cooktop elétrico que a gente tem ali? Energia elétrica sendo gerada, transformando isso em calor, né? Um aquecimento que está tendo, não é isso? Ou seja, energia elétrica sendo transformada em energia térmica. Portanto, exatamente isso é o efeito Joule. Essa afirmação ela é verdadeira. Ficamos com a 2, a 4 e a 5 corretas. O gabarito da nossa questão, conforme nós já havíamos previsto, é a letra B, Brasil. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu fico à disposição. Um forte abraço a todos, tudo de bom, tchau! Fala, pessoal, tudo bom? O professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 33 da prova da ACAF 2019/2, vestibular 2019/2. Diz o seguinte: um automóvel de 500 kg de massa sofreu uma pane, então o proprietário chamou o guincho. Ao chegar o guincho, baixou a rampa, engatou o cabo de aço no automóvel e começou a puxá-lo. Quando o automóvel estava sendo puxado sobre a rampa, subindo com velocidade constante, conforme a figura, o cabo de aço fazia uma força de 5.000 newtons. Com base no exposto, marque a alternativa que indica o módulo da força de atrito sobre o automóvel no instante mostrado na figura. Tá, ele quer saber então a força de atrito que foi atuada no automóvel. Primeira coisa que tu vai fazer quando cair uma questão desse tipo, tá? Vai ser o seguinte: você vai escrever todas as forças que há dentro do nosso sistema.
Só que antes disso tem uma observação importante. Ele está dizendo aqui, ó, velocidade constante. Velocidade constante. Se for lembrar lá das leis de Newton. Velocidade constante. Lembra lá. Força resultante é igual a zero quando a gente tem velocidade constante, lembra? Força resultante é igual a zero. Ou o objeto vai estar parado, ou ele vai estar em MRU. MRU, a velocidade é constante. Essa informação é extremamente importante. Tá bom? A força resultante tem que ser igual a zero. Tá. Vamos escrever todas as forças que é o nosso sistema. Vou até trocar de cor aqui, para ficar melhor para nós. Vou botar um azul. Tá. Olha só para o carro. O que nós temos aqui nele? Temos a força peso atuando nele. Beleza. Temos a normal, força peso. A normal, sempre perpendicular. Né? Uma forma 90 graus com a superfície. A normal. Beleza. Maravilha. E temos o que aqui? O movimento dele está indo para cima. Força de atrito tende a contrariar o movimento. Então está indo para baixo a nossa força de atrito. Beleza. Maravilha. Essas são as forças que tem aqui no nosso automóvel, tá? Só que repare o seguinte, eu vou decompor essas forças. A peso e a normal, elas estão em diagonal aqui, estão formando um ângulo. Não tá legal isso aqui. Vou decompor ela. Vou decompor ela em P de X e P de... Desculpa, P de Y, né? E aqui a nossa P de X. Repare, este ângulo que está aqui, ó, 30, é o mesmo ângulo que tem aqui, ó. Vocês aprendem isso lá com o professor Veloso. É o mesmo ângulozinho que tem aqui. Então vamos botar, ó, o mesmo ângulo. Tá em roxo, vou botar só em roxo aqui, ó. Mesmo ângulozinho. Repare, ó. Normal e PY posso cortar. Vão ter o mesmo valor. PX está no mesmo sentido que a força de atrito. Olha só que maravilha, né? Mesmo sentido da força de atrito. O nosso P aqui eu decompus ele em 2, como se ele não tivesse mais. Não é que ele não existe, mas eu decompus ele, né? Com essa relação. Como é que eu calculo esse meu P e PX, né? Meu PX, lembra, o ângulozinho que estava aqui, o P, né? Tava o P aqui, ó, que eu acabei de apagar. O P estava encostado aqui, né? O PX está sem encosto. Sem encosto. Então é P vezes o seno do ângulo. Se ele está sem encosto, posso calcular meu PX. Perfeito, maravilha, professor. Show de bola. Vou apagar ali de novo. Beleza, maravilha. Fio de aço. Fio de aço está puxando ali, ele falou, né? Com um certo valor. Vamos botar ali, ó. 5.000, né? Puxando o nosso fio de aço. Uma tensão aqui, ó. De 5.000. Perfeito. Só que eu não quero saber essa tensão. Eu quero saber que está aqui, ó, junto com o P de X e a força de atrito. Indo para cá, ó. T de X. Tem um ângulo aqui sendo formado, ó. Este ângulo é o mesmo que está aqui, ó, de 30 graus, ó. Mesmo ângulozinho. Vou até botar com a corzinha, ó. Que eu fiz dos ângulos, ó. É o mesmo. Superfície aqui, inclinação. É a superfície paralela a essa, ó. Inclinação igual 30 graus. Beleza. Ah, professor, então eu posso calcular o nosso T de X aqui. Podemos calcular o nosso T de X, que é o que interessa aqui pela relação de Px e força de atrito. Então vamos lá, vamos calcular ele. Nosso Tx vai ser igual a T vezes... O ângulo está encostado ou está sem encosto? Esse ângulo está encostado, né? Se ele está encostado, eu vou usar o cosseno do ângulo. Ah, que maravilha, que maravilha. Podemos calcular tudo então, né? Que nós temos. Beleza.
Vou só limpar as demais forças, né? Que não nos interessam. Ó. A normal com a P dígito, já estava dito, que elas se anularam, posso tirar elas. O T eu já decompus ela aqui no T de X, que é o que nos interessa, posso tirar. Ficamos nessa relação aqui. Portanto, olha só que beleza. Força resultante tem que ser igual a zero. Um está indo para a direita, os outros estão indo para a esquerda. Vamos dizer, um está subindo, os outros dois estão descendo. É a relação que a gente tem. Então, o nosso TX, né, menos PX, estou dizendo que quem está descendo é negativo, menos a força de atrito, tem que tudo isso ser igual a zero. Portanto, TX igual a PX, para ser para o outro lado positivo, mais força de atrito. Para tudo isso ser igual a zero, sendo igual a zero, ele vai estar em velocidade constante. Beleza, maravilha. Pessoal, aqui acabou a física. Agora entrou a matemática. Tudo isso aqui é física, agora é matemática. Substituição de valores e deu. PX, como é que eu vou calcular PX? PX igual P, peso do carro. Bem, peso nada mais é do que massa vezes a gravidade vezes o seno do nosso ângulo. PX, a massa dele é 500 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno do ângulo. Seno de 30 graus nada mais é do que 1/2. Portanto, PX vai ser igual ao quê? 10 corta com 2 fica 5, 5 vezes 5, 25, acrescento 2 zeros. Tá aqui, ó. PX vale isso. TX é a tração que a gente tem, né? Que ele nos disse, ó. 5.000. 5.000 vezes o cosseno. Cosseno de 30 graus, no início da prova, você vai ver que ele dá todos os ângulos para você. E ele é 0,8. Eu vou escrever assim, ó. 8 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,8. 0 corta com 0. 8 vezes 5 é 40. 40 e acrescento 2 zeros. Tá aqui, ó. O valor deles. Ah, que maravilha! Então eu venho aqui, ó, substituir ele. Bem belo, né? Que nós temos. Vou botar até em vermelho. 4.000 igual a 2.500 mais a minha força de atrito. Isola a minha força de atrito, né? Força de atrito vai ser o quê? 4.000 menos 2.500. Que isso nada mais é do que 1.500 newtons. A força de atrito que está atuando é 1.500 newtons, que é o gabarito da nossa questão. Portanto, ficamos com a letra D, Dinamarca. Beleza, pessoal? Fiz bem devagarzinho ali, desenhei todas as forças, mostrei tudo direitinho. Uma dica, caiu a aplicação das leis de Newton para vocês, envolvendo essas questões de força, peso, força de atrito, tensão, enfim. Desenha todas as forças. Desenha todas as forças. Começa por aí, tá? Tu consegue visualizar onde que elas estão indo, para qual sentido, qual a direção delas, bonitinho. Tá? E depois tu relaciona com tudo que tu aprendeu das leis de Newton, beleza? Assim, não tem erro, tá? Fica a dica. No mais, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu fico à disposição. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Tchau! Fala, pessoal. Tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 34 da prova da CAF 2019/2. Diz assim, ó. Os sensores de estacionamento ultrassonográficos utilizados em automóveis possuem receptores que são distribuídos em pontos estratégicos do veículo para proporcionar o controle de vários ângulos. Esses modelos de sensores funcionam por sinais sonoros imperceptíveis ao ouvido humano. Os sinais são direcionados aos objetos, rebatidos e acabam sendo captados pelos sensores que passam
a informação das distâncias dos objetos até o veículo. Beleza, duas informações importantes que a gente tem aqui, ó. Imperceptível ao ouvido humano, ó. Imperceptível ao ouvido humano. A gente não consegue perceber isso. E outra coisa, esse sensor, ele vai bater e vai voltar, né? Bate e volta pelo mesmo meio. Ele está dizendo isso para nós. Ó, rebatidos e acabam sendo captados. Beleza. Show de bola. Compreendemos isso que está acontecendo. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento têm frequência superior a 20.000 Hz. Vamos lembrar o seguinte, isso tem que ser imperceptível ao ouvido humano. O ouvido humano, né, ele escuta de 20 Hz a 20.000 Hz. Beleza? Acima disso, a gente tem algo conhecido como ultrassom. Ultrassom. Abaixo disso, a gente tem algo conhecido como infrassom. Infrassom. Beleza? Ultrassom e infrassom que a gente tem. E a gente escuta, ó. Isso aqui é audível para nós. De 20 a 20.000 Hz. Então conseguimos escutar nada mais disso e nada a menos disso. Beleza? Então tem uma frequência superior a 20.000 Hz. Pode ser, porque é imperceptível ao ouvido humano. Então tem uma relação. Pode ser verdade. Vamos ver as próximas relacionadas a isso, tá? O funcionamento dos sensores de estacionamento está baseado no fenômeno da difração. O que é o fenômeno da difração? Difração é a capacidade de contornar obstáculos. Difração. E aqui ele está dizendo que o sensor vai vir, bater e vai voltar. Bate e volta no mesmo meio. Esse é um fenômeno conhecido como refração, né? Vou apagar aqui eu escrever direitinho, ó. Refração nada, reflexão, né? Reflexão. Reflexão. Refração é quando ele troca de meio, né? Fenômeno que troca de meio. Reflexão é bate e volta pelo mesmo meio. Reflexão. Tá ali, bonitinho. C. As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento são eletromagnéticas. Peraí. Eletromagnéticas? Ondas sonoras necessitam de um meio para se propagar. Está dizendo que são ondas sonoras, ó, sinais sonoros. Sinais sonoros são ondas mecânicas, não eletromagnéticas. Então, falso, não pode ser isso aqui também. D. As ondas emitidas pelos sensores de estacionamento não podem ser refratadas. Não podem ser refratadas. Olha só, se for uma onda, um ultrassom, que pode ocorrer, né? Um ultrassom. Existem até aparelhos ultrassom que a gente utiliza na medicina, né? Que é o quê? Verificação, né? Passagem de um meio para outro, no qual a gente consegue verificar o que está dentro do corpo humano, né? Ultrassom, que é feito, né? Tem até o ultrassom 3D, só para vocês terem uma ideia. Então, há uma passagem de um meio para outro meio. Se há uma passagem de um meio para outro meio, né? Existe o fenômeno de refração. Pode ocorrer o fenômeno de refração para este caso, tá? Para o ultrassom. Então, essa afirmação, ela é falsa, né? Diz que não pode, na verdade, pode ocorrer. Então, ela é falsa. Realmente, a única que poderia ser verdadeira, pode ser verdadeira, é a letra A, que é o gabarito da nossa questão. A Argentina. Conseguimos compreender por que as outras estão falsas. Beleza? Fenômenos ondulatórios, importante, né? Aí ele falou de 3 fenômenos ondulatórios que a gente teve. Difração, importante relembrar. Capacidade de contornar obstáculos. Reflexão, ela bate e volta para o mesmo meio, que a gente tem, né? Temos até as duas leis da reflexão, né? Refração, ela troca de meio. Está no meio,
passa para um outro meio. Por exemplo, está no ar, passa para um outro meio, que é a água. Há uma troca do meio. Também tem as leis da refração. Beleza? Esses é que foram ditos na nossa questão. Importante relembrar, porque costuma aparecer aí nos vestibulares e também no Enem, caso você for fazer o Enem. Tá bom? E a diferença entre onda eletromagnética e onda mecânica, tá? Onda mecânica necessita do meio para se propagar. No caso, ondas sonoras necessitam do meio, né? O ar, para se propagar. Ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para se propagar. Por exemplo, raio-x, raio gama, enfim, alguns exemplos que a gente tem. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Tchau! Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 35 da prova da CAF 2019/2. Caiu assim na CAF, ó. As lanternas ainda são equipamentos muito utilizados, principalmente quando precisamos de uma fonte de luz móvel. No decorrer dos anos, os refletores que as lanternas utilizam foram sendo desenvolvidos para melhorar a eficiência luminosa e garantir que reflitam a luz, reflitam a luz, ó, paralela ao eixo principal. Paralela ao eixo principal, anota aí, ó. A luz vai ser refletida paralela ao eixo principal, né? Os tipos de refletores utilizados são: com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Então, temos refletores aqui, né? No qual vão refletir paralelo ao eixo principal, né? Essa é a relação que a gente tem, tá? Todos os três refletores apresentam espelhos ou lentes do tipo côncavo, convexo, convergente, está dizendo para nós, e as lâmpadas utilizadas estão posicionadas aonde, né? Que a gente tem. Bem, maravilha. Quando for paralelo ao eixo principal, né? Quer dizer que a gente tem uma parábola envolvida nisso. Quando a gente tem uma parábola, está com relação do espelho côncavo, que é justamente parabólico, esse nosso espelho côncavo, né? Que ele é muito utilizado justamente, né, em lanternas, holofortes, faróis de automóveis, né? Vou botar um esqueminha aqui para vocês, ó. Quando o objeto está aqui, ó, repare, fazendo os raios notáveis, bate, passa pelo foco, vai no vértice, volta aqui, mesmo ângulozinho aqui no vértice, né? Repare que eles vão ficar paralelos, ó, um com o outro. Ou seja, não forma imagem, ou dizem que forma imagem no infinito, né? Relação que a gente tem. Por isso que a gente utiliza eles, justamente para uma questão de iluminação que nós temos, tá? Portanto, né, obedecendo todas as relações pelas quais temos parabólicas, uma parábola que vocês estudam lá na matemática. Portanto, temos um espelho, o espelho que relaciona isso, né? O tipo de espelho que relaciona isso são espelhos côncavos, para ter justamente essa relação dos holofortes, né? Que temos, ou faróis de veículos que nós temos, e sempre isso vai acontecer, né? Quando estiver, ó, no foco, justamente relação dos raios notáveis que a gente pode ver aqui, no foco. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra C, de curso vaga certa. Lembrando, lentes, né, não formam essa relação parabólica que nós temos, que eu comentei aqui na nossa questão, tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu fico à disposição. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Tchau!